Conquista, com Sérgio Como. Boa tarde, amigos. Estamos aqui mais uma vez, nosso programa Esporte Conquista da Rádio Conquista Web. Você pode nos acompanhar no Facebook, Instagram. Hoje estamos aqui com uma fera do nosso esporte também, Flávio Diogo. Prazer, Flávio, você estar aqui com a gente para bater um papo, para levar mais esporte. Hoje vamos falar de futebol de areia, né? Sim. Que é sim. hoje a sua É o especialidade, o carro-chefe, né? Isso aí. Então vamos bater um papinho. Então, sim. Prazer grande. Boa tarde. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando de futebol, de projeto social, falar de comunidade, falar de futebol de areia e, principalmente, falar da coisa que a gente ama, né? Falar com as pessoas que estão nos ouvindo. A gente fala de futebol, fala de projeto social, fala de futebol de areia, mas a gente fala para as pessoas nos ouvir. Pessoas que, do outro lado, estão interessadas muito no que a gente tem a dizer. Isso aí. E Flávio, vamos, para a gente começar, né? Me conta um pouquinho da sua vida relacionada ao futebol, ao esporte, né? Que a gente assim conversando, batendo um papinho, você falando que você era um goleiro, fechava gol, aquelas histórias todinhas. Você me contou uma resenha, me fala aí. Como é que... eu comecei num futebol. Quando criança a gente jogava pelada lá no bairro Consolação, na Gurijica, né? A gente jogava pelada. E a gente tinha locais, naquela época, não é a época nossa agora, hoje, né? Naquela época tinha muito campo de futebol, campinho de futebol, tinha ali na Avenida Vitória, tinha no Armazém de Café, tinha no Bento Ferreira. Então a gente tinha várias possibilidades. Eu era aquele menino que saía de manhã cedo para jogar bola, chegava 10 horas da noite com os pés sujos, mãe mandando entrar para lavar os pés. Tinha rivalidade, sempre teve rivalidade, bairro contra bairro. E aquilo ali a gente foi avançando e a gente foi tomando gosto pelo futebol. Aí comecei a jogar no Botafogo da Gurijica, que foi o meu primeiro clube de futebol amador. Joguei anos no Botafogo da Gurijica. Fui goleiro do aspirante, naquela época era aspirante, né? Sim. Depois passei a titular. Aí comecei a rodar, joguei na Serra, joguei Cariacica, joguei em Vila Velha, em alguns times de futebol amador. E tomei gosto pelo negócio e foi o que me moldou como pessoa. Eu sempre falo que o esporte me salvou. Porque eu vivia num bairro que era violento. Ambiente complicado, né? Tráfico de droga, assalto, morte. Naquela época era mais morte do que assalto, do que tráfico, era muito mais morte. Então quando você convive nesse ambiente e você tem uma mãe que trabalha fora, que tem um pai que trabalha fora, a possibilidade sua de se envolver com droga, com tráfico, com coisa desse tipo, cresce muito, entendeu, Sérgio? Então eu digo sempre que o esporte me salvou, porque eu passava mais tempo jogando bola do que em casa. Minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, os caras me chamavam para jogar bola, eu ia jogar bola. Então eu não vivia muito aquela realidade de tráfico, de coisa nos morros. O esporte, né? Acaba envolvendo a gente. Falando do futebol, é importante a gente sempre frisar que a importância que tem o esporte, né? A ferramenta que é o esporte para a saúde, educação, né? Segurança, área social. Que bacana, né? O esporte realmente é uma ferramenta muito, muito importante, né? É uma ferramenta de transformação da vida da gente. O esporte, ele transforma. Ele não só transforma a vida das pessoas, ele transforma a vida da família, ele transforma o ambiente onde você vive. Porque eu sempre falo o seguinte, o meu sonho é que a gente montasse um núcleo familiar de esporte, onde marido, mulher, filho praticasse esporte, também. Não que seja da mesma modalidade, mas se o marido gosta de judô, se o filho gosta de futsal, coloca no mesmo espaço, você entendeu? Coloque no mesmo espaço. Então o esporte transforma vidas. E a gente tem que ter essa noção de que nós somos instrumentos do esporte para transformar a vida de alguém. Você entendeu? Então, quando eu falo que o esporte me salvou, ele realmente me salvou. Porque no ambiente que eu morava, que era morro mesmo, se eu continuasse naquele ambiente ali, viciado, minha chance de era muito grande, Então,
eu optei por jogar bola, vivia jogando bola, minha vida era futebol. E foi com isso que eu fui avançando até chegar a parar e ir pro futebol de areia. Mas eu nunca parei no esporte. Eu simplesmente saí de uma modalidade que era futebol de campo e fui para outra que era futebol de areia. O esporte realmente ele transforma a gente aqui, a sociedade. Conquista, ele conquista amizade, ele conquista tanta coisa bacana, né, aqui dentro do esporte que... Eu tenho várias amizades de esporte. Eu lembro do que quando eu era pequeno, que meu pai levava para me ver os jogos do Rio Branco. Sou rio-branquense, né? Então meu pai me levava para ver os jogos do Rio Branco. Meu pai não tinha dinheiro para ingresso. Para comprar ingresso, naquela época. Sim, o que ele fazia? Difícil, né? Ele ia no bairro de Lourdes, subia lá em cima no bairro de Lourdes, me botava na cacunda e de lá de cima eu ficava olhando os jogos no Governador Blay. De lá eu via, lá chegou o Santos de Pelé jogar, o Santos de Pelé veio aqui, jogou lá no Governador Blay, que é o IFES hoje, né? Então eu assisti tudo isso e me tornei rio-branquense a partir da influência do meu pai. Sim. Então, acho que o esporte envolve esse monte de coisa. Em projetos sociais, você olha, às vezes o pai ou a mãe leva a criancinha para fazer, né, um judô, aí você fica olhando o rosto, né, da mãe e do pai, a felicidade de ver o filho, né, principalmente nos dias de hoje, né, você está falando da sua época, da minha época, né, atrás, mas hoje eu acredito que esteja bem pior, né? A situação está pior. Então, o esporte hoje, a necessidade de você ter projetos sociais, ela aumenta, porque, como eu te falei, uma criança, quando ela chega, você vê a felicidade dos pais e você depois conversando com o pai ou com a mãe, ela te confidencia a transformação, o depoimento dela, a transformação desse filho. Às vezes era um filho bagunceiro, fazia muita coisa, ele agitado, e de repente ele se acalma, a preocupação dele é o treino de amanhã, ele quer novamente, entendeu? Então, que coisa bacana, né? E você vive também dentro de projetos, você vivencia muito isso, né? A gente vê muito, sabe o quê? O brilho nos olhos da criança. Eu observo muito o brilho nos olhos da criança. A gente que vai, por exemplo, eu tenho um clube a gente vai organizar campeonatos de futebol de areia, principalmente criança. Ela não dorme, certo? Não, a criança não dorme. Quando fala que vai ter jogo no outro dia, a criança não dorme, esquece. Ela dorme com a bola debaixo, se dormir, ela dorme com a bola debaixo do braço. Então, né? Então, o que acontece? Você sente a criança, o brilho nos olhos da criança. E quando você chega no pai para conversar, eles falam assim: meu filho melhorou as notas na escola porque ele está praticando esporte. Sim. Meu filho antes não gostava nem de ir para a escola. Mas como o projeto social aqui exige que ele vá para a escola, ele passa a se interessar para a escola, porque ele sabe que se ele se ele não for para a escola, ele perde aquilo que ele tem. Aí, com aquilo, ele vai adquirindo o gosto pelo esporte, e quando ele cresce, ele já não larga mais por vontade própria. Não, eu não quero mais sair disso porque eu gosto disso. Eu quero fazer isso. E os pais, eles colocam as expectativas deles nos filhos. Por quê? Porque, dependendo da situação do pai, ele nunca teve aquilo. Sim. Como a gente está falando das épocas passadas, tem pai que ele não tinha conhecimento de projeto social. Naquela época não existia pouco. Existia escolinha de futebol. Né? Brincadeira de rua, escolinha de futebol. Então os pais colocam as expectativas deles nos filhos porque eles não tiveram aquilo. Então eles querem que o filho tenha também. Então, mas não pode ser imposto isso. Isso tem que ser uma vontade própria. Até com relação à própria escola, né? Sim. Uma pequena conversa, só a paixão pelo projeto, pela atividade que ele está fazendo, essa criança, brincadeira, né? Que é claro que é uma brincadeira, né? Um lazer para ela. E ela entendendo que a escola também é importante e as duas coisas juntas. Então a criança ela passa a estudar com alegria também, porque ela tem no esporte, se é um futebol ou um judô, a criança ela se apaixona, fica apaixonada. Então eu vejo muito isso, é muito bacana. Eu tenho, Flávio, para você, eu tenho um amigo que trabalha comigo, que o filho dele entrou no jiu-jitsu. Ele tem 7 para 8 anos
E ele está sofrendo, diz ele, que todo dia ele tem que lutar em casa com o filho, que o filho aprende isso, papai aprende isso. Aprende esse golpe, né? Esse golpe. Todos os dias, 40 que legal, minutos, uma muito hora legal, que ele tem que tirar para o filho dele. Então é muito bacana, você vê a paixão, né? As famílias, elas são muito agradecidas a quem faz esse projeto. E a gente tem uma lacuna muito grande com relação aos projetos, e é uma crítica que eu faço, mas é uma crítica construtiva, com relação ao transformador da sociedade, que é aquele cara que não tem diploma, não tem certificado, mas é o cara que comanda a escolinha, sim, que é um cara que comanda o judô, que ele aprendeu na vida dele toda a lutar judô, mas ele não conseguiu diploma ou certificado, mas é o cara que transforma. Ele que é o multiplicador. Ele tem experiência, né? Tem expertise do negócio. Então, esses caras também... E eles tem a paixão também por ensinar, né? Exato. Passar o que ele aprendeu para essas crianças. Falta nele o quê? Falta uma valorização desse profissional. Não sei se tem que criar alguma coisa para ele, mas esse cara, ele deveria, no mínimo, estou dizendo aqui, ser remunerado, ser abraçado. Porque ele é um multiplicador da comunidade dele. É um cara que tem a paixão pelo negócio, igual você disse. Ele transforma as vidas, ele consegue tirar os meninos. E eu digo uma coisa para você, porque eu já tenho experiência nisso. Às vezes, ele é mais respeitado pelo aluno do que os pais em casa. Não, às vezes, os meninos obedecem a ele, mas não obedecem os pais em casa. Não tenha dúvidas. Entendeu? Ele passa a ser o segundo pai, né? Exatamente. E com um poder muito grande, porque ele tá ensinando aquilo que a criança mais deseja naquele momento aprender. Então, é um cara, é um multiplicador, ele é um cara que faz aquele trabalho ali de comunidade, porque ele abraça todo mundo. E às vezes, né, Flávio, às vezes são pessoas que ganham salário mínimo, eu conheço. Pessoas que ganham salário mínimo e tiram do dinheiro ainda deles, às vezes, para ajudar a fazer alguma coisa. É muito bacana a gente... E eu tenho diversas histórias com isso. Por exemplo, eu jogava taça das comunidades, sub-17. Por 3 anos eu joguei. Então a gente pegava... a taça das comunidades é atleta de favela mesmo. É atleta de risco social mesmo. A função da taça das comunidades, da EDP, CELS, é pegar gente de comunidade mesmo, carente mesmo. Então pega, joga Jabaeté, Morada da Barra, Gurijica, esse negócio. Aí nós fomos jogar lá no campo de Andorinhas. Nosso time era da Gurijica. Nós chegamos lá de manhã cedo, eram 7 horas, o jogo nosso seria às 8, ou o segundo jogo, não lembro bem. E num determinado momento o menino falou bem assim: tia, ela seguia a gente, ela é a esposa do nosso treinador. Tia, paga alguma coisa pra mim comer que eu tô com fome. Aí ela falou: você tá com fome? Sim, eu não como desde ontem. Meu Deus. Aí ela foi lá na padaria: vocês querem alguma coisa, meninos? Ela foi lá, comprou biscoito, chips, comprou café, comprou leite, comprou um monte de coisa, comprou refrigerante e botou ali pra comer. Depois o menino contou a história. A mãe dele era viciada. E tirava o dinheiro para... Não, a mãe dele era viciada. O pai dele era separado, não tinha pai, separado, mãe viciada, passava o dia todo na rua. E o que ele tinha? Ele tinha uma refeição por dia no CRAS do bar. Só isso, mais nada. Só isso, tinha uma refeição no CRAS. A única forma dele se alimentar bem é quando a gente ia jogar, porque lá a gente dava lanche, negócio dele comia, porque ele só tinha uma refeição por dia. Então, quando você vê essas situações, é quando você fala que você não pode abandonar. Sim. É quando você não pode falar. Tem cara que fala assim: vou parar, não vou mexer mais com isso, não tô ganhando um tostão com isso. Mas por trás dele... Mas ele não consegue também, né? Às vezes ele pensa mas não, ele não larga, ele só fala: eu vou parar. Mas por trás dele tem famílias, Sim. Por trás dele tem criança. E isso que o esporte faz. Ele transforma aquele meio. Você entendeu, Sérgio? Nós vivemos numa sociedade em que a gente precisa dessas pessoas. Com certeza. Nós necessitamos dessas pessoas. E elas pensam que elas precisam da gente. Mas, na verdade, nós precisamos mais delas. Nós precisamos mais delas. As crianças precisam. Precisam. Eu preciso de ter um cara desse. É porque, geralmente, na maioria, esses professores, né, que são professores. E dos bons, né? Dos bons. Eles geralmente moram no mesmo bairro. E essas crianças, além daquele momento, geralmente elas ainda convivem em outros momentos com
com o professor, então eles passam a ter realmente uma intimidade grande, né? Então, um amor grande. Conhece a realidade. Isso aí. Que ele conhece a realidade. Ele conhece cada uma das crianças e a família deles e sabe como atingir esses meninos dentro do projeto. Entendeu? Onde é que eles estão necessitando de determinada coisa. Ele vai identificar que tem aquele menino que fica o dia todo na rua soltando pipa, porque a mãe dele trabalha o dia todo, ele fica largado. Puxa o menino pro projeto. Ele vai identificar que tem um menino que trabalha, que de manhã cedo ele fica à toa, mas à tarde ele está na escola. Ele puxa o menino pro projeto, fica o menino tarde mais cedo. Então ele sabe. Preenche aquele tempo, né? Preenche aquele tempo. Aquele tempo dele que ele está ocioso com uma coisa bacana que é ele aprender, né? E existe o ensinamento, essa criança ela vai aprendendo, né? Eu assim, nós estamos falando de futebol, você vai no basquete, que é uma coisa, um esporte que se você chega em bairro de periferia, você tem é difícil você ver um projeto, mas nós temos aqui na Praça do Castelo Branco, projeto que está funcionando aqui na praça, está sendo o maior sucesso. Por quê? Porque a criança, quando ela sente aquele gostinho de fazer a cesta, é igual um gol, né? No futebol, né? Mesma coisa. Para a gente sair um pouquinho do futebol. Quando ele faz aquela cesta que ele consegue, aquilo é uma vitória e ele vai treinando, vai aprendendo, e aquilo ele vai se empolgando, vai gostando e vai se apaixonando, né? Então, seja qual for a modalidade, Sérgio, quando você tem uma criança interessada e tem o poder público que dá condições de aquela criança interessada praticar o esporte, a criança ama. A criança gosta muito. Você quer ver uma coisa que atrai muito criança? É skate. As crianças gostam de praticar skate. Desde que esteja com o equipamento adequado. Equipamento adequado, as crianças gostam de skate. Você entendeu? E as nossas praças esportivas, algumas não têm espaço para isso, ou não é colocado, ou não é pensado. Está se fazendo algumas coisas, pensando, tem algumas já em Cariacica, mas você vê Cariacica como a gente viu nosso prefeito Euclério Sampaio, através da Secretaria de Obras e de Serviço, foram reformadas, né? Acho que construídas e reformadas 39 praças, e tem 22 que estão sendo construídas ou reformadas. Você vê que isso daí é muito importante para que chegue os projetos, mas com condições, né? Porque você ter praças, quadras, com condições de você trazer projetos, é muito importante isso. E além disso, eu tive lá no Cravo da Rosa, quando estava fazendo o skate lá. Eu até comentei com um amigo meu, tá vendo aquela coisa do skate lá? Poucas pessoas pensam naquilo ali. Quando você faz uma praça esportiva, você só pensa quadra de futsal. Algumas coisas, o trivial, né? O trivial, quadra de futsal, o campo. Eu falei, tá vendo? Pensaram numa pista de skate, pensaram numa pista de atletismo. Sim, porque existe, entendeu? E às vezes tem certas modalidades que os praticantes eles têm dificuldades, né? Sim. E é importante que tenha, porque... Por mais que o futebol seja o carro-chefe do brasileiro, mas o futebol não é unanimidade. Não, paixão tem todas as modalidades. O futebol não é unanimidade, tem que ser pensado. Eu falo sempre o seguinte, eu acho, na minha opinião, que toda a Secretaria de Esporte tinha que estar vinculada à educação. Toda a Secretaria de Esporte tinha que estar vinculada à educação. Secretaria de Educação e Esporte. Por quê? Porque você está no sistema, você sabe como é que é a dificuldade de você conseguir um ônibus, um micro-ônibus, para você levar uma equipe em tal lugar. Você tem um jogo de projeto social de meninos, você tem que pedir à Secretaria de Educação que disponibilize um carro, um micro-ônibus, uma van, para levar os meninos para esse jogo de projeto social. Se você for com a Secretaria de Educação e Esporte, você não precisa passar por esse processo. Você já está dentro do processo. Além disso, você já tem um contraturno escolar. Você já tem como ocupar o contraturno escolar. Hoje, por exemplo, na Prefeitura de Cariacica existe uma ligação muito grande, né, do esporte com a educação. Né? Porque realmente o secretário de Educação, JR, ele tem um pensamento, ele adora o esporte e gosta dessa aliança, né? Porque ele sabe que o esporte, a evasão escolar, o esporte, ele tem uma participação muito importante para acabar com esse problema, né? Você diminui muito a evasão escolar, Sérgio. Isso, sim. Você diminui muito a evasão escolar. A gente já tem experiência de dizer que o menino que
pratica esporte, dificilmente ele falta à escola ou dificilmente ele tira nota ruim. Sim. Sabe por quê? Porque trabalha tudo. O esporte trabalha, além disso de trabalhar a evasão, trabalha o cérebro dele também. Entendeu? Social, né? Social é tudo, é tudo, aprender a Sérgio. respeitar pai e mãe, isso é tudo, as pessoas, os professores, eles ensinam, né? Porque são pessoas que viveram, né? Vividas, que já sofreram, que passaram por muitos problemas, então, principalmente porque na maioria você vê os pais, mães, às vezes até a própria mãe passa tem um problema com a criança, com o filho, ela passa para o professor falar, ele está tendo esse problema, aquilo. Legal ele vai isso, trabalhar, né? esse problema Legal, e tirar daqui. Quando passa pouco tempo, a mãe chega e fala, poxa, obrigado, meu filho não tem mais isso. ele não está mais respondendo, entendeu? Então, muito bacana isso. Ela vai no professor e fala assim, ó, meu filho tá isso aí condiciona. Ó, se você não melhorar em casa... Aí o professor vai trabalhando de um jeitinho, outro daqui um pouquinho, a mãe já está chegando e agradecendo que ele já mudou completamente. Né? Eu tenho uma amiga minha, a Estela Scarpati, a gente é parceira de projeto também. Ela tem um projeto lindo, tá lá em Tabatã, na Bahia, mas ela é de Aracruz. O projeto dela é Esportivo Cristão. Então, o projeto dela ensina várias coisas além do esporte. Por exemplo, lá ela pede que em casa os filhos ajudem a lavar roupa, a arrumar a cama. Ela já dá o projeto dela já dá essa indicação de responsabilidade em casa. É como se fala tarefa em casa. Ó, a sua tarefa em casa hoje é ajudar sua mãe a lavar vasilha. Além disso, passa também pelos cultos na igreja. Eu tenho várias pessoas que atuam nessa área. O amigo meu, Eliandro, do Juventude do Bairro da Penha, era o projeto ligado à igreja no Bairro da Penha. O aluno, o atleta, necessariamente tinha que frequentar pelo menos uma vez na semana a igreja. A igreja também, que é importantíssimo. Também não, mas é um trabalho social como um todo. É isso. São as experiências que a gente vai trazendo para a vida da gente. Mostra a importância, né, dos projetos sociais, né? E você chegar em todos os bairros, isso é um pensamento até todos os professores, eles fazem as coisas... Os professores, eles fazem as coisas diferentes. Os professores de projeto social, eles fazem as coisas diferentes. Mas todos eles têm o mesmo objetivo, formar o cidadão. É o primeiro... Eu sempre falo, às vezes repito até aqui, nós falando de esporte, né? Vou falar de futebol, da minha vida no futebol, vou lá atrás, às vezes me encontro hoje com pessoas já com a minha idade, que eu tenho 40 anos que eu não vejo, e de repente eu encontro com uns que o cara falou, sou advogado, mas com outro eu falo assim, não, eu trabalho, ganho um salário mínimo, mas você vai olhar, os dois são pessoas do bem. Do bem, cidadãos do bem. Então, como é bacana você viver isso, entendeu? Você passar por isso é muito legal, realmente. Eu acho que a maior alegria do projeto social, de quem está na frente, de quem comanda, é quando ele forma um cidadão. Lógico que tem aquele negócio de, o cara hoje está jogando lá fora, hoje o cara é um grande gestor, hoje de futebol, hoje o cara conseguiu avançar, ele está ganhando medalha lá fora. Mas quando você encontra os professores de escolinha, de basquete, escolinha de skate, escolinha de futsal, todos eles falam a mesma coisa. O princípio, o início é aquilo. Só que vai sempre pinta, né? O craque sempre não, tem. Tem. Através dos projetos sociais que surgem essas feras mesmo, não tem jeito. Nós somos um celeiro, no Brasil nós somos um celeiro de craque, seja em qualquer modalidade. O brasileiro tem essa facilidade de dominar a arte do esporte. E nós vivemos num estado, né, que nosso estado é um espetáculo, né? Eu ia pro estádio para ver Sérgio Cubo jogar, para ver Arildo Ratão jogar, para ver Arildo Peçanha jogar, Adalberto Lopes. Quando eu era pequeno, eu ia muito no Vitória, futebol, eu quero o campo mais perto dele. Paulo Vitor jogou no Vitória. Eu peguei bola para Paulo Vitor de gandula. Depois no Fluminense. Meu time do coração. Você entendeu? É tricolor? Sou tricolor. Sofreu um pouquinho ontem. Pois minha mãe também é tricolor, ficou bravo, hoje está aborrecida. Jogo ruim, Fred ainda perdeu um pênalti 52. Então, quando você tem referências no esporte, Sérgio, você se torna um bom cidadão.
O que falta, o que falta são referências. Nós hoje não temos referência. Por exemplo, para quem gosta de futebol, nós estamos sem referência futebolística. A referência hoje é Neymar, que não é referência para ninguém. Já tivemos quantas referências? Na mesma época, várias. Exato. Então hoje nós estamos carentes de referência. Referência do esporte em geral, a gente tem algumas ainda. Só que a gente está com dificuldade hoje de renovação. Nós estamos com dificuldade de renovação. Nós estamos com muita dificuldade de renovação. Não sei se é essa pandemia, eu não sei se é falta de interesse, ou não sei se é falta de investimento. Nós estamos com dificuldade de renovação em todos os setores. Por exemplo, hoje você fala de futsal. As nossas referências eram Manuel Tobias e Falcão. Hoje qual é a referência? Se tiver referência, eu não lembro. Eu não lembro o cara referência no futsal. Nós tivemos Oscar, nós tivemos Hortência. A Hortência. Hoje nós temos quem referência no basquete? Não, acho que isso no geral, realmente estamos necessitando sim. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de revelar. Precisamos, e onde a gente revela? No projeto social. A gente acaba sempre ali. Mas eu acredito muito que pós-pandemia agora, enfim, com a graça de Deus, né? Eu acho que vai pintar muita coisa boa aí com relação a projetos, porque foram praticamente 2 anos, né? 2 anos. Parado, né? Tudo parou muito difícil, muito complicado. E hoje, mais do que nunca, precisa que se movimente, né, os projetos para tirar essa criança que ficou tanto tempo presa, né? E ela vem para uma coisa boa. Nós tivemos esse problema também, né? Também. Nós tivemos esse problema também. Porque parou todo mundo. E os recursos e eram necessários fazer foram direcionados para a saúde. Não tinha como. Saúde... Não tinha como. Sim. Não tinha como. Tinha que ser direcionado para a saúde, combate à pandemia. Porque foram 2 anos e alguma coisa muito difíceis, né? Isso. Muito difícil. Mas a gente está na luta. Nós estamos na luta. E você, assim, essa mudança sua, e você também teve, falando de projeto, futebol, que você jogou várzea, essa coisa toda bacana, né, que a gente, falando de aspirantes, que você falando que existiu aspirantes, né, foi uma coisa que depois virou sub-20, mas eu acho que, até conversando num programa anterior, nós falamos muito disso, que o aspirante foi uma perca. Eu acho que a várzea, ela perdeu muito quando tiraram o aspirante, passou a ser sub-20, porque o aspirante sempre tinha aquelas pessoas, aspirantes eram aquelas pessoas que ajudavam, que ficavam sempre, né, de braço aberto pro clube, aquilo... Para dobrar. Isso é muito legal, para ajudar quando precisava. E você dali, você foi para areia, né? Então conta aí como que foi essa mudança, foi convite, o que aconteceu para você sair do futebol e de repente você migrou para areia? A gente tinha como eu jogava futebol amador e nos finais de semana a gente jogava pelada na areia, ali na Praça Namorado, a gente tinha na época, a gente já tinha 30 e poucos anos de pelada, nossa pelada durou até 40 anos, foi 40 anos de pelada, então eu jogava na areia já. Quando eu parei de jogar, eu tive um problema na visão, eu tive que parar de jogar futebol amador. Aí eu fui direto para a areia para ser treinador. Brincava ali, aí eu virei treinador. Tinha campeonato de segunda divisão em Vitória, que dava 110 times, 105 times. Aí a gente colocava os times nossos para jogar lá, para brincar. Aí eu coloquei por 2 anos seguidos o time do Botafogo da Gurijica na areia. E aquilo ali, eu comecei a gostar daquilo, continuei aquilo. Aí eu recebi um convite do Craques da Praia de Suá, para integrar a comissão técnica deles. Eu entrei lá na época como auxiliar técnico de Jorginho da Praia de Suá. Entrei como auxiliar técnico. Por 2 anos eu fui auxiliar técnico de Jorginho, de 2014 a 2016. Eu fui auxiliar técnico de Jorginho. Ganhamos títulos. Aí eu não tenho a capacidade ou paciência, como seja, de lidar diretamente com o atleta. Porque atleta, você jogou futebol, você sabe. Atleta chegava a hora que ele queria, tinha um atleta que tinha que buscar em casa. Cheio de mimo, né? Cheio de mimo, aí o jogo ia começar, jeito, né? O cara chegava em cima da hora. Né? Eu chamava o cara na arquibancada para descer para vir pro vestiário, pra gente fazer uma preleção, o cara demorava. Se você falar um pouquinho alto, ele já não gosta. Aí eu falei, bicho, eu não tenho paciência para isso não.
tem paciência não. Aí larguei aquilo. Aí voltei pro campo. Aí fui trabalhar de auxiliar técnico no Brasil de Gurijica. Fiquei lá um tempo também, jogamos campeonato lá. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou para a areia, mas eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou para a gestão do negócio. Aí eu falei, já que eu não tenho paciência de tomar conta do atleta, eu vou tomar conta da papelada. Aí eu passei a tomar conta do Craques da Praia na papelada. Dali... Parte burocrática. Parte burocrática, tudo comigo. Dali, eu passei a gerir não só a papelada do Craques da Praia, eu passei a gerir a papelada de um monte de clube. Aí foi motor no Futset, Tararé Futebol Clube. Aí eu comecei a fazer o quê? Adequar os projetos sociais. Adequar como? Tinha só o nome, mas não tinha documento. Só tinha o nome. Você tem com esse projeto quanto tempo? Ah, rapaz, eu fundei o Itararé Futebol Clube em 1993. Me mostra o documento. Não tem documento. Aí eu falei, cara, vocês têm que adequar isso. Existe chamada pública, existe recurso para vocês receber. Se você quiser, por exemplo, receber um material esportivo aí, você tem que estar pelo menos um nome. Aí a Associação de Moradores do Bairro vai lá com o seu nome, com o seu documento, vai lá e solicita um material esportivo. Aí eu comecei a adequar os projetos sociais e os clubes com a documentação. Então, eu fiz a documentação de vários clubes. Mas aí você começa a avançar nesses negócios, você não para, né, Sérgio? Sim. Aí eu comecei a fazer a logomarca do cara. Aí comecei, por exemplo, o Sérgio... Precisava de alguma coisa, Flávio? Neném Gotara. Neném Gotara tem um projeto em Vila Velha. Eu fiz o escudo. Parceirão, meu amigão. Fiz o escudo e fiz o projeto. Marcelão, goleiro. Leão de Judá. Fiz documentação lá, bonitinho, ele tem a documentação certinha. Se ele vai fazer CNPJ, aí é outra história. Aí ele tem que contratar um contador e advogado. Mas a papelada dele tá lá. Entendeu? Aí foi adequando projeto por projeto. Aí isso aí, eu comecei a trabalhar junto às prefeituras dos municípios para conseguir levar os clubes para fazer eventos. Depois eu consegui junto às prefeituras que colocasse material esportivo nesses times, nesses clubes. Aí eu fui fazendo a gestão desses negócios todo. E é também você, por você ter começado ali como treinador, depois auxiliar e tal, você começou ali praticamente no amador, ali nos bairros, depois você passou a ser auxiliar e do Jorginho, né? Jorginho. Então você começou também você pegou o gosto pela areia, né? Pelo futebol de não, areia, né? Não pegou o gosto, não, aí você pegou o gosto. Que é importante isso daí, né? Porque a gente, você olhando, você passou a entender, por você entender da parte tática, o que se faz dentro da areia para você ganhar uma partida, aquilo também te traz uma... no salão também, né? O salão, você tem a parte tática no salão é muito importante, né? Você precisa, às vezes, com 30 segundos você ganha um jogo, né? É muito importante aquilo ali, então isso daí também para você foi muito importante você ter... Por exemplo, no final de um campeonato sub-20, que nós fomos campeões lá em Jacaraípe, nós fomos sem goleiro. O nosso goleiro tomou, ou se machucou, ou tomou amarelo. Acho que ele se machucou na final. A gente teve que descobrir dentro do elenco um cara que, durante a pelada lá, agarrasse no gol. Aí nós botamos o Eric Lírio. E nós ganhamos o campeonato e Eric Lírio foi muito bem no gol. Você identifica isso na hora. Inclusive o dia a dia. Inclusive, quando eu jogava futebol... no sábado existia aquela brincadeira, aquela pelada só para descontrair, para vir pro jogo no domingo, né? E eu era o goleiro, então no Vitória a gente brincava, falava que eu era o terceiro goleiro, porque o Vitória só estava com 2 goleiros, que teve uma contusão também, não podia fazer inscrição de um outro, então aí eu passei a ser o terceiro goleiro, que eu na brincadeira de sábado eu consegui mais ou menos, aí o Arnaldo Transpadini, que era meu treinador, falava assim, Sérgio, se precisar, é você que vai, hein? Mas não você chegou aí? Você não chegou aí, não? Não, né? Porque senão podia dar ruim, né, pai? Podia dar ruim, né? Rapaz, vida de goleiro é muito dura. Dura. Então você vive o dia a dia, você acaba vivendo o dia a dia. E com isso, de viver o dia a dia, e com essa expertise de estar junto, eu acabei expandindo isso para o estado. Aí, um cara da Bahia entrou em contato comigo, pediu para eu adequar o projeto dele na Bahia. Aí eu adequei o projeto na Bahia. Aí um amigo meu, eu preciso de uma logomarca lá na Paraíba. Aí fiz, mandei lá, do campeonato que ele tem. Então você vai expandindo. É importante que você faz parte, ajudando o país todo, né? Aqui e ali sempre tem
um dedinho seu ali de uma ajuda aqui Tem. ali, então isso é bacana. Tem, eu bacana. sempre falo com os caras que o que eles precisam... por exemplo, vai ter um campeonato agora grande, Maruípe. A ficha de inscrição mandaram para mim lá do Brasil de Gurijica pra fazer a inscrição do cara. Aí ele vai mandando o nome dos jogadores, eu vou escrevendo, depois eu mando por e-mail para ele. É uma coisa simples. Toma meu tempo? Toma muito meu tempo. Mas é aquele negócio que você faz por prazer. Entendeu? Você vai por prazer. E não cobra um tostão, não cobra R$1. Não me interessa esse negócio de dinheiro. Não cabe dinheiro ali naquele momento. Sim. Entendeu? Por exemplo, no estadual de futebol de areia aqui em Campo Grande, naquela arena lá, que foi os anos áureos, foram 10 anos, 2005, 2015. Ali, quando a gente tinha oportunidade, a gente ganhava dinheiro. Por quê? Porque você trazia equipe de nível nacional aqui. Quando tinha oportunidade para ganhar dinheiro, a gente ganhava dinheiro. Diferente, né? Era um pouco mais diferente, mas lidar com projeto, lidar com pessoas igual a gente lida... E você tem que fazer por você não, amor você, e paixão você tem mesmo, que fazer por amor e paixão. Coração. E essa é a parte que eu migrei para areia. Só que quando eu migrei para areia, você começa a expandir tanto negócio que eu não sou mais só da areia, eu sou do esporte agora. Sim. Eu faço esporte em geral. Faço esporte geral. Eu organizei o futsal tem um mês, tem 20 dias lá em Viana. Organizei o futsal, campeonato de futsal. Vou organizar a areia também em Viana e, se Deus quiser, uma em Vitória ainda esse ano. Aí eu partei para a parte de organização. A parte de organização caiu no meu colo. Mas aí é uma lacuna que o poder público deixou pra gente. Eu falo sempre, Sérgio, que a gente se destaca quando algo deixa a gente se destacar. A falta de algo faz com que você se destaque. Sim. E você falando com relação a que no caso, antes a gente conversando do futebol, você falando que o futebol nós não temos mais aquela referência, o que tinha antes, né? Sim. E na areia? Você, por exemplo, que nós tínhamos aqui no estado referência de jogadores de nível internacional, né? Porque nós tivemos ali Buru, o goleiro era o Duda, Duda, Pierre. Mão tá jogando ainda. Tá jogando ainda, Mão. Mão tá jogando ainda. Hoje nós temos referência... Bruno, né? Tinha Bruno Malias. Então, nós realmente era muito... O Espírito Santo era muito forte, né? A referência hoje no futebol de areia é uma referência coletiva. Mas individual também individual falta. Nós temos poucos. Nós temos a Silvana Souza no feminino, que é lá de São Pedro. Nós temos o Bruno Xavier, que joga ainda. Veterano. Do Anchieta. O Bruno Xavier está com 39 anos, eu acho que está para 40 anos. O Bruno Xavier, que é Anchieta. E eu falo sempre que é um jogador que tem potencial, eu falo sempre o nome dele, que é o Ramon Rubim, que mora em Santo Antônio também. Mas a referência hoje é coletiva. Eu acho que, para mim, na minha opinião, pessoal, o time que hoje, do Espírito Santo, que são mais preparados para jogar a nível nacional, é o São Pedro Feminino, foi campeão em Brasília, semana passada agora, domingo, no aniversário de Brasília, eles saíram daqui, foram lá campeões. É o São Pedro Feminino, o Craques da Praia de Soar e o Anchieta, porque o Anchieta é o atual campeão brasileiro. Então a referência hoje foi muito porque há um investimento do poder público do município em cima do clube. O Craques da Praia é clube totalmente de projeto social, vem de base, vem da base até o adulto. Sim. E o São Pedro também. É um time de projeto social que da base até o adulto é revelado lá mesmo. Só que quando eles vão jogar a competição a nível nacional, não tem como. Você tem que pegar os melhores. O Craques da Praia faz isso, o Anchieta faz isso, o São Pedro faz isso. Mas a maioria são revelados na base. Então a referência hoje de futebol de areia é coletiva. Não é individual, nós não temos. Outro ponto que você tocou, que falta revelar também. Também, no futebol de areia. Também. E nós estamos chegando próximo do nosso final, né? Sim. Mas eu queria uma opiniãozinha, assim, nós falamos de futebol, a nossa várzea, falamos de futebol de areia, e hoje começa a final do estadual. Sim. Vitória e Real Noroeste, no Kleber Andrade, às 20 horas. Eu vou sair correndo daqui para me assistir. Fala do nosso futebol profissional, dessa final.
você tem acompanhado? Eu acompanhei pouco. Você que viveu também aquela época passada, né? Eu sou rio-branquense, então eu acompanhei pouco. Eu acompanhei o Vitória. Bem, então mas eu sempre vou torcer pro Vitória. Vitória é o segundo time de todos, né? Eu sempre vou torcer pro Vitória porque é o time da capital, né? Vai disputar com o time do interior. Eu não sei porque ele é aquele clube simpático, né? Todo mundo gosta, né? Vitória realmente eu sou torcedor de arquibancada do Vitória, né? Na verdade, eu também sou torcedor de arquibancada, só que eu já vi o Vitória jogar várias vezes, já saí de casa, era andando, ia lá ver o Vitória jogar. O Vitória, eu acredito muito no time do Vitória pelo elenco do Vitória. Cresceu muito, né? Que cresceu, na reta final, pelo elenco do Vitória. Entendeu? Se eu não me engano, o Vitória trocou de treinador, não foi? Teve uma mudança. Teve uma mudança de treinador. Esse treinador trouxe alguma coisa pro Vitória nova e fez o Vitória jogar. Não sei, alguma coisa. Sei lá. Eu vi o Serra também, o Serra teve uma evolução, só que ele eu achei que o Vitória passaria. O Serra. Eu achei. Desculpa, o Serra. Eu achei que o Serra passaria. Ele cresceu muito, começou a ganhar, mas no último jogo ele. Acho que fez uma partida ruim e foi eliminado, né? Então eu tô sempre pro Vitória. O Vitória, assim como os times da capital, eles perderam muito terreno no futebol capixaba. Sim, perderam muito. Eu não sei se foi o Vitória, o Rio Branco e a Desportiva que deixaram de fazer ou foi o time no interior que fez muito. Não, eu vejo assim, isso daí eu vejo que o que você estava falando uma coisa, categoria de base, essas coisas, nós estávamos conversando, hoje você vê a Desportiva, eles estão tentando retomar isso novamente, Vitória, porque é muito importante, né? Eu acho que a Lei Pelé também, ela prejudicou um pouquinho os clubes. Como que você pega o menino lá e tira, entendeu? Então você não consegue, os clubes, na situação financeira, não tem condições do clube pegar um garoto de 16 anos, profissionalizar, e de repente vem alguém, busca esse garoto, leva então isso daí atrapalha um pouquinho, porque na minha época, por exemplo, Desportiva, você tinha um elenco de 30 jogadores, 23 eram da base, eram do clube. Então ele tinha uma base formada, então às vezes contratava 2, 3 para compor elenco, para melhorar, faltava uma posição, tal, 2, 3 como eu joguei com o Andrade, o Austin, que jogou numa época só jogando Desportivo, então aquilo ali encorpava, né? Sim. Encorpava o time, e hoje tem muita dificuldade. Mas aí a gente volta lá na referência também, né? O jogador de 17, 18 anos sobe para Desportivo, sobe para Vitória e tá referência. Que tinha muito hoje. A referência do Vitória que eu lembro, a última referência que eu lembro do Vitória é Hércules. Sim, Sim, na época do Rio Branco você tinha Daniel Alves, Vicente, Marinho. Caramba! Roberto era um monte. Você na Desportiva, você tinha Naldo, Paulistinha, Edmar, Rogério, goleiro, Silvério. Nessa minha época agora, você pegar Morelato, o Helder e muita gente. De repente você perde a referência. E a Lei Pelé também, engraçado que afetou tudo, né? Você tem times a nível nacional que vem aqui e pega um moleque cedo. E vem time da Europa e pega um moleque cedo desses times grandes também. Com certeza. Você entendeu? Aí o que acontece? Isso aí influencia. Isso é uma cadeia, cara. Isso é uma cadeia. Porque se o time da Europa pegar um atleta bom, o time que teve o atleta dele retirado, ele vai em outro clube para pegar outro atleta. Isso é uma cadeia, cara. E nós estamos sem referência. Agora, o futebol capixaba, ele sempre foi mal gerido. Os caras falam hoje, é má gestão do futebol capixaba hoje. Não, o futebol capixaba foi sempre mal gerido. Eu tô falando isso porque se o futebol capixaba tivesse uma boa gestão, o Rio Branco de 1986, que lotou o estádio Kleber Andrade, ele seria o Rio Branco até hoje. Eu acho que isso até nível Brasil não era. O Espírito Santo ele se superou, né? Vamos dizer. Sim. Mas o Brasil, acho que no geral foi muito mal. Gestão é muito complicado, né? Até hoje eu fico pensando como é que o Brasil ganhou 5 Copas. Tão desorganizado. Faltou muita coisa. Nós estamos pentacampeão, né? E hoje eu estou vivendo aqui, conheço os novos diretores esportivos, Rio Branco, Vitória. É uma luta deles hoje para consertar uma coisa que... Lá de trás. Então, mas eu acredito muito que eu acho que o nosso futebol, o Espírito Santo é um celeiro de craques, falando de futebol, celeiro de craques.
Eu acredito muito que vai melhorar o nosso futebol. Acho que ele vai dar a volta por cima e nós vamos voltar a levar o Espírito Santo no local onde sempre E a gente, esteve, no né? Espírito Santo, a gente tem uma coisa que eu acho que, para nós, capixabas, deveria ser um motivo de felicidade. Nós estamos no grande centro do futebol brasileiro. Nós estamos na região sudeste. Sim. Nós estamos entre Minas, São Paulo e com falta certeza. explorar isso melhor. Entendeu? Falta só explorar isso melhor. Importante que um clube aí consiga a Série D agora, passar para a Série C. A gente precisa. Vamos torcer muito, né, Flávio? Vamos torcer muito. Vamos E torcer. vamos lá torcer hoje, hein? Vamos? Vamos, Vitória e Real Nora. Eu vou torcer por Vitorinha Não, hoje. Vitória, que eu sou- não, Vitória. Meu clube, já joguei lá no Já, Vitória, você né? já jogou Então, lá. É isso aí, agradeço muito. Ô, Flávio, foi um muito prazer, obrigado pela sua foi um presença, prazer, esse foi um bate-papo prazerzão. bacana. Prazer. E estamos aqui finalizando mais um Esporte Conquista da nossa Rádio Conquista Web. Você pode nos acompanhar pelo Facebook, Instagram. Obrigado, Flávio. Obrigado, eu Espero que que mais agradeço. vezes você esteja aqui para a gente bater esse papo gostoso aí. É só convidar, eu agradeço o convite, estou à disposição, a gente já vem construindo esse negócio de esporte já há um bom tempo, então a gente a gente como se fala, não é aquela voz única, tem várias vozes no esporte, mas é um prazer sempre estar falando de esporte e dividindo bancada. Obrigado, sucesso para você. Você é uma pessoa muito importante para o nosso esporte, para o esporte do nosso estado. Tá bom? Um abraço. Outro.